outubro de 2022, um homem foi preso na Inglaterra porque ele estava orando em pensamento diante de uma clínica de aborto. Ele não estava interagindo com pessoas, ele não falava alto, ele não obstruía a passagem, nem tentava fazer nenhum tipo de protesto. Ele apenas parou em frente à clínica e orava em pensamento. Mas ele foi abordado pelos policiais e processado. Em outubro de 2024, ou seja, 2 anos depois, ele foi declarado culpado e teve que pagar as custas processuais em torno de 9.000 libras. Esse fato chama a atenção para algo que tem acontecido no mundo nesses últimos tempos. Um aumento na repressão à liberdade religiosa e principalmente no Ocidente. Lugares em que antes havia uma liberdade e, de repente, nós vemos uma repressão à expressão religiosa de um modo geral. E é uma ameaça à liberdade, porque não é uma questão apenas do cristianismo, não é apenas de perseguição a cristãos, é uma questão muito mais abrangente, muito mais ampla, porque, na verdade, ela coloca em xeque toda a liberdade de pensamento, de expressão, de crença, né, de religião, coloca tudo isso em xeque. E todas aquelas pessoas que valorizam a liberdade estarão ameaçadas, porque leis como essa estão começando a se multiplicar em outros lugares também. A questão da liberdade religiosa é um direito fundamental da pessoa, porque tem a ver com a liberdade de expressão também, ou seja, a liberdade de expressar a própria fé. E reprimir essa liberdade, na verdade, é destruir os valores que sustentam as sociedades livres. Ainda que a maioria das pessoas não se deem conta, ainda que uma minoria não goste disso, o fato é que nós, ocidentais, somos uma sociedade erguida sobre os valores judaico-cristãos. São valores bíblicos, históricos, e destruir os valores cristãos é destruir a própria sociedade. Então, essa é uma tendência que ela tem crescido e ela se mostrou recentemente muito viva no Brasil. Basta nós olharmos noticiários recentes, vamos encontrar um frei católico que ele começou a ser perseguido na internet porque ele começou a reunir mais de 1 milhão de pessoas às 4 horas da madrugada para fazer as rezas, as orações da sua igreja. E as pessoas começaram a persegui-lo por causa disso. Então, nós podemos até dizer que se uma oração silenciosa, sem nenhuma atitude provocativa, ela possibilita uma perseguição judicial, então o que poderá acontecer para aqueles fiéis, aqueles cristãos fiéis que quiserem proclamar a sua fé, como Jesus fala, ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho. Se o profeta, ele não pode clamar e declarar pecado, pecado, então o que vai ser desse mundo? O fato é que o cristão, ele não vai poder ficar calado, ele não pode ficar sem orar. Né? Imagina aquele homem, ele passa diante da clínica e ele começa a orar, a interceder e faz isso em pensamentos, até respeitando a questão da lei, né? Mas ele está orando, ele não pode deixar de fazer isso. O que é oração? Oração é devoção, é entrega, é relacionamento com Deus, é uma via de mão dupla, porque você se relaciona com Deus, você fala com Deus, Deus fala com você. A oração é o oxigênio da nossa fé, ou seja, a nossa fé ela é oxigenada no nosso relacionamento com Deus, na profundidade do nosso andar com Deus. E nós não oramos apenas para conseguir coisas, nós oramos porque nós precisamos de Deus, nós queremos Deus, nós queremos um relacionamento com o Senhor. Quando nós oramos sobre alguma coisa, nós estamos com essa oração expressando a nossa confiança, a nossa convicção na palavra de Deus, no fato de que Deus é um Deus que ouve orações
e responde orações. Por isso, um cristão fiel, ainda que à custa da sua própria liberdade, ele não vai deixar de orar nunca. Agora, nós precisamos olhar algumas coisas importantes na palavra de Deus. Isso, olhando, por exemplo, pelo prisma daquele que persegue o cristão, que persegue aquele que expressa sua fé publicamente. E está lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado no mal. Ele jaz, ele está morto no maligno. E o pecador, aquele que está morto no maligno nesse mundo, ele faz aquilo que realmente sabe fazer, que é pecar. É fazer as coisas que, na verdade, fazem parte da sua constituição, da sua natureza pecaminosa. O texto lá de João, capítulo 3, os versos 19 e 20, a gente lê assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Então veja só o que a palavra de Deus está dizendo. A luz, Jesus, a revelação de Deus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que o próprio Jesus. Por que eles amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Ou seja, a pessoa que anda em pecado, a pessoa que ela vive dentro dos princípios malignos desse mundo, que jaz no maligno, essa pessoa, ela não vai querer a luz do Evangelho. Ela quer que a luz do Evangelho seja apagada. Por quê? Porque se a vida dessa pessoa estiver debaixo da luz, a luz vai revelar quem ela é, vai revelar suas obras más, e ela não quer que as suas obras más sejam reveladas. Por isso, aquele que anda em trevas sempre vai perseguir aquele que ama a luz. Agora, o outro aspecto, o outro lado dessa história é daquele que é perseguido, né? E aí nós temos que encarar o fato de que nós vivemos o tempo do fim. E perseguição faz parte do tempo do fim. Ser cristão é ir na contramão do mundo. Ser cristão é atrair a ira das trevas, porque as trevas não querem a luz. Um outro texto que a gente pode ler sobre isso está em Mateus capítulo 5, os versos 10 a 12, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então ele está dizendo para mim e para você que muitas vezes somos perseguidos por causa da nossa fé. Se você quer realmente ser fiel ao Senhor, lembre-se, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque as trevas não querem a luz. O outro texto que a gente pode olhar é de 2 Timóteo 3,12, que diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo são perseguidos. Ele está dizendo, quem quer ser fiel a Jesus não tem outra escapatória, não tem outro resultado a ser colhido, não tem outro fruto a não ser a perseguição das trevas. Então, se nós podemos olhar que, por um lado, aquele que persegue porque está em trevas e não aceita a luz, entendemos também que a Bíblia já diz que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. E o nosso papel é continuar sendo fiéis ao Senhor. Aquele que ama ao Senhor é fiel ao Senhor e vai continuar orando, vai continuar testemunhando e não terá medo das consequências, porque, na verdade, o nosso amor por Jesus é maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos dar.